Diletos amigos, irmãos do Centro Espírita Amor e Caridade, queridos internautas, é com muita alegria que voltamos a falar com os irmãos, falando do Mestre Jesus, o guia e modelo que Deus enviou ao mundo para que assim servisse e sirva aos homens. Tudo que nós falamos de doutrina espírita, a fundamentação é no Mestre Jesus. É Ele que nos norteia no caminho do avanço moral e cujos ensinamentos nos despertam sempre para uma outra visão de mundo, ampliando-se sempre o nosso horizonte. Jesus é a luz do mundo. Ele, certo dia, também disse que nós somos luzes e recomendou que façamos brilhar a nossa luz diante dos homens, para que eles vendo as nossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Estes são os ensinamentos do Mestre Jesus, proferido no sermão que ficou conhecido como o Sermão do Monte, ali no Monte das Beatitudes, quando, na verdade, ele nos traça um código de moral para seguir. E nestes ensinamentos, no mais importante sermão que a humanidade já viu, num determinado momento, ele nos fala do amor aos nossos inimigos. Porque nós costumamos amar aqueles que nos amam, ou que pelo menos cremos que nos amam. Mas aqueles com quem uma questiúncula qualquer houver, já deixamos de lado. Já não desejamos mais o bem a eles. E Jesus diz que não é assim. Que na antiguidade, com a lei de Talião, que era olho por olho, dente por dente, vida por vida, mãos por mãos, pés por pés, aquilo que a gente cometia contra alguém, sofria de igual modo a consequência. Jesus diz que não é assim. E eu vou ler aqui na íntegra, na tradução do Evangelho, que nos diz o seguinte: aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tantos pagãos? Então esse texto está no capítulo 5 de Mateus, entre os versículos 43 a 47. Segue à frente e eu lerei a sequência. Então vejamos só nesse ponto. Amar os nossos inimigos. Fazer bem àqueles que nos fazem o mal. Orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Vejamos, queridos amigos e irmãos, é fácil realizar isto? É tranquilo que nós vamos querer o bem daqueles que tramam o nosso mal? E Jesus faz uma advertência.
Se nós quisermos ser chamados filhos de Deus, necessariamente precisamos amar os nossos inimigos. Mas o que é esse amor ao inimigo? É ir à sua procura, abraçá-lo, convidar-se para almoçar à sua casa, chamá-lo para a nossa? Não é bem isso. Isso é para os amigos. Para os inimigos é querer o bem. Amar o próximo é a recomendação geral, é o segundo mandamento da lei de Deus na interpretação do Mestre Jesus. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu amor, né, do teu coração, do teu entendimento, do teu espírito. Esse é o maior que o primeiro. E o segundo, amar o próximo como amamos a nós mesmos. Então, o inimigo, que nós sabemos que é o nosso inimigo, precisamos eliminar de nós a inimizade que nós alimentávamos ou alimentamos. É o exercício do amor. Cada vez que lembramos dele, vibramos amor. Fazemos a oração. Pai, permita que as diferenças existentes possam ser dirimidas, possamos eliminar da nossa mente aquilo que nos sufoca, que nos prejudica. Quando eu comecei a falar do Evangelho, queridos amigos e irmãos, enquanto falava, vinha a imagem de um cidadão à minha mente, e eu, então, me achava incapaz de ser o mensageiro do Evangelho do Mestre Jesus, porque eu me considerava inimigo daquela pessoa. Um dia eu tive o propósito, para eu continuar a falar do Evangelho, preciso resolver este problema. Então, pedi para um amigo em comum que falasse com ele, que perguntasse se ele aceitaria me receber, falar comigo. E a resposta foi sim. E como a resposta foi sim, não precisei falar com ele. Saiu da minha mente ou da consciência o peso que eu trazia, as diferenças foram eliminadas. Até que um dia, no encontro casual, conversamos normalmente. Não é fácil, mas é necessário. Onde nós buscamos o exemplo? No Mestre Jesus. No horto de Getsemane, ou no jardim de Getsemane, Judas e os soldados do pontífice Anás se aproximaram para prendê-lo. Judas era o que o entregou. E ele sabia disso. E quando Judas se aproxima, ele vai ao seu encontro. A diferença de ir de encontro, que é chocar-se, com ir ao encontro, que é envolver. E pergunta
a Judas: para que vieste, amigo? Amigo. Ele não disse: me traíste, perseguidor ou traidor. Não. Para que vieste, amigo? Faz logo o que tem que fazer. Vejamos, queridos irmãos, o desprendimento daquele que sabia que estava sendo entregue à cruz, que seria crucificado impiedosamente, sendo trocado por alguém que carregava violência em si. E ele simplesmente chama Judas de amigo. Quando, no ato do aprisionamento, Simão Pedro desembainha a espada e corta a orelha de Malco, um soldado do sacerdote, do sumo sacerdote. E diz os evangelistas que naquele instante ele pega a orelha caída, recoloca e diz a Simão: Simão, embainha a tua espada. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Ele não estava homologando a lei de Talião, que era a lei dos homens. Ele estava falando da lei divina, que a doutrina espírita trata, denominando-a de causa e efeito. E que Paulo, na sua carta aos Gálatas, assevera que a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Jesus não está dizendo que aquele que matar pela espada deve, no julgamento sumário, ser também morto pela espada. Mas que a lei divina nos cobra. Porque nós semeamos. Não é Deus que nos castiga. Como também não perdoa. Deus nos dá o livre-arbítrio para que possamos agir de acordo com a nossa vontade. Não obstante, do que nós semearmos, nós colheremos. Aí nós vamos analisando, então, a questão do amar os nossos inimigos. É fazer a eles aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. Eu não sei se é real, e vou contar rapidamente. Se não for real, vale a moral da história. O grande tenor, ele tinha um problema, sofreu um problema de saúde, e não vou dar o nome deles, apenas citar o caso. E o outro, eles eram os inimigos, ele e mais um, eles eram inimigos. E ele não tinha recursos para o seu tratamento. O outro, então, fundou uma instituição, angariou recursos e bancou o tratamento dele sem que ele soubesse. Um dia lhe perguntaram: por que você faz isso?
Vocês são inimigos. E ele disse: uma voz como a dele não pode se perder. E o tenor ficou curado. Mais tarde, eles, mais o Pavarotti, cantaram na Copa do Mundo e que ficou na história os três tenores. Não foi necessário que ele se apresentasse para atender, mas foi fundamental que ele amasse pelo menos a voz do seu inimigo, porque aquele gesto fez-nos aproximar. E onde havia ódio, nasceu o amor. Mas nós temos também outro tipo de inimigos, que são os nossos irmãos desencarnados. A gente sempre ouve falar, ainda bem que morreu esse miserável, que eu odiava. Se ele também nos odiava, morreu a carne, ele não. Ao despertar na espiritualidade, se ele alimenta o desejo de vingança, no momento da possibilidade, ele virá a nos procurar. É daí que nascem as grandes obsessões, que a sociedade chama de loucuras. São aqueles algozes que agora não os vemos, mas eles influem na nossa vida, como disse os espíritos a Allan Kardec, muito mais do que nós possamos supor, de modo que muitas vezes são eles que nos dirigem. Se nós agirmos, vibrarmos no amor, é certo que atrairemos bons companheiros. Mas se nós vibramos negativamente, seremos sempre uma porta aberta para a entrada desses irmãos que nos querem o mal. Os inimigos encarnados, nós os vemos. Nós podemos atravessar a rua, mas os desencarnados, nós não os vemos. Eles nos atropelam e nós não percebemos. Nos atormentamos. Nada dá certo. E passamos a ter angústias, solidão, revolta, ódio e sofrimento. Por isso, queridos irmãos, quando nós temos acesso ao Evangelho do Mestre Jesus, quando compulsando as páginas do Evangelho, nos deparamos com o Sermão do Monte, desde a sua observação sobre os que choram, que é o nosso despertar da consciência, e rogamos a misericórdia divina, somos consolados. Entretanto, precisamos caminhar, conquistarmos a mansuetude, nos tornarmos misericordiosos,
limparmos o nosso coração, ou seja, a nossa mente, o nosso pensamento, levando a paz, colocando-nos a serviço da justiça a ponto de sermos perseguidos e mortos por amor de Jesus. Então nós estaremos galgando os degraus da nossa libertação. É a transformação a que Jesus nos recomenda. É assim que neste sermão, que Mohandas Karachand Gandhi, ele que não era cristão, um dia asseverou que se todos os textos sagrados do mundo se perdessem e sobrasse apenas o Sermão do Monte, a humanidade já teria um código moral para seguir. Então vejamos a importância dos ensinamentos do Nazareno, do Rabi da Galileia, ou Rabone para Maria de Magdala. Ele que é a luz do mundo, que ilumina o nosso caminho quando nós queremos seguir, dando-nos força, carregando a nossa cruz, é verdade, mas com perseverança, com determinação, com amor. É assim que a nossa cruz se torna leve, porque é assim que o Mestre Jesus nos alivia a jornada. Mas para isso precisamos ter o coração aberto. Vejamos, queridos amigos e irmãos, o coração tem o tamanho de uma mão fechada. Mas quando se abre, agasalha o mundo. É isto que é importante. Ter em nossas mãos aquele que necessita de nós. Não importa se ele é rico ou pobre. Não importa se ele é branco, negro ou amarelo. A raça humana não deve, não pode ter cor. Não devemos olhar as pessoas pela pele, mas devemos senti-las pelo coração. Todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus. Então, não saudemos apenas os nossos companheiros espíritas, não saudemos tão somente aqueles que se congregam conosco. Isto, como disse Jesus, os publicanos faziam ou fazem. Deus manda o seu sol para bons e maus e faz chover para justos e injustos. É assim que nós aprendemos com o Mestre Jesus. Jesus também nos fala que se alguém nos bater na face esquerda, apresentemos a face direita.
Se alguém nos pede a túnica, demos também o manto. Se alguém exige que caminhemos com ele um passo, caminhemos 1000 passos. Ah, mas nesta cara que mamãe beijou, atrevido nenhum colocará a mão. É verdade que nós haveremos de evitar. É falta de caridade darmos a cara para alguém bater. Porque não era no sentido físico que Jesus falava. Ele falava que quando alguém nos agride, nos ofende, a outra face é a compreensão, o perdão. No item 886, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual é o sentido da verdadeira caridade? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgências pelas falhas alheias e perdão das ofensas. Dar a outra face ou apresentar a outra face significa que quando alguém nos ofende, não revidemos com ofensas, mas vejamos naquele alguém aquele que necessita de nós, da nossa compreensão, e orarmos por ele. Não guardarmos a queixa, a mágoa, porque a mágoa macula o coração, amargura-nos. E nós ainda não aprendemos a substituir, ou já aprendemos, uma letrinha da palavra amargura, trocando o G pelo C. Ao invés de amargura, o amar cura. Amar o nosso próximo. Consta que havia um outro sentido entre o bater a outra face, que consta que os romanos, para humilhar os judeus, eles batiam com as costas das mãos, ou da mão direita, na face esquerda da pessoa. Então, aquele que recebia o tapa, né, de costas de mão, como desonra, apresentava-lhe a outra face, porque eles teriam que bater com a palma da mão. Isto seria honra. Então, há uma figura onde há desonra. Proponhamos a honra. Só assim nós venceremos na compreensão e no amor. Queridos amigos, se nós odiamos, vamos batalhar isso. Vamos lutar para eliminar de nós essa marca. Aprendendo a pensar de forma diferente. Cada vez que lembrarmos do nosso algoz, vibrarmos positivamente. Mesmo se ainda há uma ponta de queixas,
Pensemos em Jesus. Peçamos a presença dos bons espíritos a nos ajudarem na tarefa sublime da transformação moral. Um dia nós, na nossa consciência, responderemos para nós mesmos: eu consegui. Já não mais tenho o peso da consciência, mas a leveza da compreensão e do amor. Na 621, Allan Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Se perguntarmos a um irmão católico e ou protestante onde está escrita a lei de Deus, eles nos responderão: na Bíblia. Se perguntarmos a um muçulmano onde está escrita a lei de Deus, ele nos responderá: no Alcorão. Se perguntarmos a um hinduísta onde está escrita a lei de Deus, a resposta será: no Bhagavad Gita. E se perguntarmos a um espírita onde está escrita a lei de Deus, ele nos responderá: na consciência. Porque o mal que nós praticamos se acumulam aqui e não esqueceremos jamais. Nós esquecemos o bem que nos fazem, mas o mal que nós fazemos pulsará no nosso íntimo, na nossa mente, na nossa consciência, até que possamos pinçá-lo de lá. E essa pinça se chama amor, perdão, na essência da palavra. É assim que nós vamos evoluindo, queridos amigos e irmãos. A vingança é fel. Não é defesa de honra. A vingança nos escraviza, nos deixa menores, nos faz rastejar. A compreensão, o perdão, o amor são os atributos que nos dão asas para voar. Só teremos o voo equilibrado quando tivermos a asa do conhecimento e a asa do amor em condições de igualdade. É assim que nós vamos avançando. Então, neste ensejo que a nossa querida irmã Adriana, o Centro Espírita Amor e Caridade de São José dos Campos nos dá, para falarmos desse mestre extraordinário, do Rabi da Galileia, aquele que deu a vida por nós. Jesus não deu a morte por nós. Jesus não levou os nossos pecados. Jesus deu a vida. Com os exemplos da humildade da manjedoura, na sua vivência de ensinamentos, de práticas da caridade, de informando que aqueles que estão em sofrimentos o procurem, que vão a Ele, ou que vamos a Ele.
mas que levemos os nossos sofrimentos, que é a nossa cruz. Que aprendamos com ele que é humilde e brando de coração. Que nós possamos, então, cada instante, trazermos esse mestre como baliza para a nossa caminhada. Eu quero, do imo da alma, agradecer por mais esta oportunidade